Boa noite, gente. Ajustando aqui. Boa noite. Feliz com a presença da Vera hoje. Feliz com vocês aqui. Avisar vocês também que nós vamos começar a tirar as lives do feed, tá? Vamos colocar as lives no canal do YouTube, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente tem trazido. A gente tem pensado tudo com muito carinho. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Vera. Ai, que alegria! Ai, também. Uma honra. Esperando Uma honra ansiosa te por esse ajudar momento. aqui. Coraçãozinho a mil. Uma honra a sua Muito presença bom. aqui, viu, Vera? Esperando Alegria as imensa. pessoas estão entrando. Muito feliz com a presença das pessoas. Eu acho que vai ser uma noite muito gostosa, né? Uma hora muito gostosa. Acho que você vai contribuir muito com Espero. todos, né? Com a gente que passa por isso. Eu acho que é um assunto muito delicado, que envolve muitos lutos, né? Boa Mas a gente vai noite, fazer com bem-vindos. leveza. Vamos. Eu vou apresentar a Vera, assim, parcialmente, né? Porque o currículo dela é imenso. Mas, assim, a Vera, ela é coautora em livros, organizou, né, Vera? Está no tema de lutos, de perdas há muito tempo, de oncologia, psicóloga clínica, psico-oncologista. Acho que a gente ganha muito, porque você é coordenadora do grupo de apoio a cuidadores de Alzheimer do Hospital 9 de Julho. Eu acho que isso é um presente. E vale a pena vocês olharem na legenda, onde a gente colocou o post. Tem os livros que a Vera participou, organizou, coordenou e tudo mais. E aí eu acho que vale a pena para vocês se aprofundarem, né? Entrar depois, dar uma olhada. Mas Vera, estou olha, muito feliz com você aqui. a titulação que eu mais gosto é Ela é amiga da Tereza. Pronto. Ai, querida. Você é uma querida, viu? Duas Veras, Essa é a né? titulação Tereza mais Vera. gostosa. As duas Veras aqui hoje. Eu estou muito feliz mesmo, muito honrada de estar fazendo essa live com você, viu, Vera? Muito mesmo. Vou esperar você dar boa noite para as pessoas, né? Olha, tem muita gente querida entrando que eu conheço, e isso deixa a gente, esse público virtual, deixa a gente muito feliz. E o Muito. tema é um tema, olha, tem muita gente que inclusive está entrando, a Regina, a Rosa, são pessoas que já nos acompanham há 17 anos do grupo de apoio a cuidadores de Alzheimer. Então, você vê como é um tema, né? O Alzheimer agora, graças aos cuidados, as pessoas estão vivendo bastante. Então, é um luto diário, né, Tereza? Vamos lá. É um luto diário. E eu vou começar te perguntando, assim, de um filme, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. A dica de filme de hoje eu vi no feed da Vera. Que filme é aquele, Candelária? Você Eu fiquei viu? Que encantada bom. mesmo. É. Mas eu vou começar com a cena de um filme, Duas Vezes Vida, você deve ter visto. Sim, viver Na hora duas em que ele vezes. sai do café, né? Então é um senhor, ele vai num café todos os dias, ele faz o café dele lá, mora sozinho, toma o café dele lá diariamente. Na hora que ele sai do café, que ele olha para a rua e fica, né, muito claro que ele não está reconhecendo o lugar. Eu vou começar com essa pergunta. O paciente de Alzheimer, ele tem essa noção quando ele começa a ter essa perda? Vamos lá. Pergunta quente, logo no começo. Bom, então, o que acontece? Muitas pessoas me perguntam se o paciente sofre, né? Porque o cuidador sofre. Mas se o paciente sofre, então eu diria que se há algum sofrimento, mas vejam, o conceito de sofrimento é delicado aí, mas se há alguma. Bom, se ele percebe alguma coisa de diferente,
é no início. É no início. Porque a sensação, eu diria meio que assim, nós não temos Alzheimer. Pelo menos acho que não, vamos bater na madeira. Acho que não. De repente você entra num lugar, né? Entra na cozinha e você fala assim, o que eu vim fazer aqui? Né? Dá aquela ausência. Aquilo meio que te apavora, né? Só que daí você consegue lembrar. Se você sair da cozinha de novo e voltar, ou parar um pouquinho, você vai lembrar. No caso do portador de demência, ele não tem essa volta. Então, é uma sensação de estar perdido, sabe? É uma sensação de estar perdido. Agora, como dosar isso em termos de sofrimento, fica complicado, porque com o passar do tempo, como uma característica é a memória, a perda da memória, o que acontece? Por perder a memória, ele não sofre. Então, quem sofre é o cuidador. Então, vamos supor, né? Ele pergunta, cadê meu pai? E esse pai já morreu. Daí, logicamente, o conselho que a gente dá é de não contar, porque vai sofrer todas as vezes. Mas então você fala, foi viajar, olha, daqui a pouco ele vem, ele mandou um recado dizendo que ele não pode vir agora, mas vai vir mais tarde. Ah, tá bom. Daí o portador se acalma, mas depois de um tempinho ele esquece. Então, o esquecimento, eu diria que é um aspecto protetor, porque senão seria demais, né? Na situação em que, vou até aprofundar esse exemplo. O paciente de Alzheimer, ele está na casa dele. Ele chega, ele quer ir ao banheiro e pergunta para a família. Eu acho que ali começa a ficar muito claro, né? Pensando que a primeira perda possa realmente ser a espaço-temporal, que é de saber onde ele está. Aí ele fala assim, mas onde é o banheiro? E aí o cuidador realmente começa a perceber que é alguma coisa. Porque enquanto é a memória, eu esqueci não sei o quê, parece que isso vai passando. Mas quando ele fala onde é o banheiro da minha casa, que cozinha é essa, o que a gente está fazendo nesse lugar, é nesse momento que eu acho que o cuidador começa, quando é muito concreto mesmo, né? É uma coisa que foge muito da realidade deles, né? Tereza, vamos fazer eu vou te pedir licença, porque assim, são muitos detalhes e eu queria passar. Tem uma coisa muito importante que é o tema dessa live, que é muito, muito importante essa mensagem para os cuidadores, né? Então, o luto do cuidador de Alzheimer. Gente, cuidador de Alzheimer está em luto. Só que ele não sabe disso, ele não tem essa consciência. E ele sofre, já que a gente está falando de sofrimento, ele sofre por conta disso. Então ele sente oscilações de humor, de emoções. É um turbilhão, só que ele não detecta que ele está em luto. E daí ele não procura ajuda. Então essa é uma mensagem que tem que ficar muito gravada. Você vai me interrompendo, porque isso aqui é uma conversa, claro, viu, Tereza? Não, claro. E daí eu vou chegar no ponto que você me questionou. Pode deixar que eu chego lá. Que é o luto desse cuidador, né? Ele não percebe, né? Que ele está começando Ele não luto percebe. ali. Eu digo que é assim. Tem uma definição tem uma terapeuta chamada Pauline Boss. Ela tem 86 anos e ela mora em Minnesota. Ela está viva. E ela cunhou esse conceito de perda ambígua. Ela cunhou esse conceito em 1970. Por que eu estou falando disso, da perda ambígua? Ela é muito importante, principalmente nos casos de Alzheimer. Porque eu vou ter uma presença física, né? Então, o portador de Alzheimer, ele está na minha frente, né? Eu tenho uma presença física, mas eu tenho uma ausência psicológica. Tá? Certo.
E essa perda ambígua são justamente essas oscilações aonde o cuidador, ele fica desde uma esperança, não, isso daí é uma falta de memória passageira, não, ele vai voltar a ser aquilo que ele era antes, sabe? Com uma desesperança, não, realmente é um caminho sem volta. Então é muito importante as pessoas que cuidam de portadores de Alzheimer entenderem essas oscilações e acolherem isso para elas. Isso é tão importante que você não faz uma ideia, porque elas se perdem, elas não sabem com quem falar, com quem dividir esse turbilhão de emoções ambíguas que acometem os cuidadores. E só para completar, a Pauline Boss, ela usa muito essa perda ambígua, tanto no caso, por exemplo, de Alzheimer, onde eu tenho uma presença física e uma ausência psicológica, como ao contrário, quando eu tenho uma ausência física e uma presença psicológica. Por exemplo, as pessoas que vão para a guerra, ou nesses desastres, ou quando há sequestros, aonde a pessoa simplesmente ela recebe a notícia de que, olha, de um dia para o outro você recebe a notícia, olha, você está viúva, seu marido morreu. Mas cadê o meu marido morto? Não, não tem, desapareceu. Então ela não tem a presença física, mas ela nutre dentro dela aquela esperança. Então há uma presença psicológica. Então a Pauline Boss, na perda ambígua, ela faz essas duas comparações. E é preciso cuidar, acolher, procurar um profissional realmente competente, pertencer a grupos de apoio. Lá na programação do 9 de julho, eu estou no 9 de julho, eu tenho o grupo há 18 anos, né? Nesses últimos 4 anos eu estou no 9 de julho. E o tema, na programação que eu faço, o tema luto, ele é sempre frequente porque é algo muito importante e que os cuidadores não têm essa percepção. Acolher esse luto seria... quando eu digo que eu estou acolhendo esse luto, é porque eu vejo, assim, em várias situações eu já vi. Inclusive, eu lembro muito de um professor, de uma palestra de um professor de fisioterapia, eu nunca esqueci, o professor César, ele falando o seguinte, que as pessoas tendem, ele trabalha muito com isso, ele fala assim, as pessoas tendem a dizer, a mamãe não está querendo fazer isso, fica fazendo graça, como se ela realmente não estivesse vendo. Sim, há uma negação. Sim. Pode, num primeiro momento, você negar, né? Até porque, Tereza, porque eu vou falar do Alzheimer, mas de uma maneira geral, são todas as demências. Não existe só Alzheimer, por isso que é importante o diagnóstico, tá? Porque o diagnóstico ele é importante porque cada demência ela tem um comportamento, uma manifestação diferente. Então, por exemplo, o Alzheimer é a memória. Se eu tenho, por exemplo, um outro tipo de demência, tempo frontal, ela vai ter por exemplo, uma dificuldade na comunicação, vai ter oscilações de humor. Então, é muito importante não colocar tudo no caldeirão do Alzheimer. Entender esse diagnóstico para poder conduzir melhor cada comportamento. Mas, no início, o familiar, ele fica um pouco confundido, porque não é o tempo todo que ele fica com falta de memória ou fica com perdido, né? Aquela sensação de cadê o banheiro, né? De espaço e tempo. Então, como não é o tempo todo, a família fala, não, isso daí é do envelhecimento, não, é brincadeira. Ele sempre foi esquecido. Ele, sabe, confunde muito com o temperamento da pessoa. Gente, falta de memória não tem que estar ligada a envelhecimento, tá? Quando ela compromete
a vida diária, as atividades da vida diária, tem que ficar um alerta, porque quanto antes você começar a tratar, muito melhor você vai ter o aproveitamento. São várias etapas. Se você começa a tratar antes, você retarda as etapas e você retarda a evolução da doença. A Fabiana, acho que fez uma pergunta agora. Fabiana está perguntando. Fabiana, boa noite, viu? Boa noite também para a Dani, que a Dani Achete está aí, está dando boa noite para a gente, viu, Vera? Marilda, Nanda, feliz de ver vocês aí. A Fabiana está perguntando se tem um luto antecipatório, né? O luto antecipatório da família que está perdendo quem estava ali para receber quem está chegando. Eu não sei se eu estou colocando, se é certo até eu colocar assim, mas eu entendo que eu perco quem estava para receber quem chega, senão eu não consigo receber. Há uma desconstrução da presença e uma reconstrução da ausência. É isso mesmo que você falou. É isso mesmo. Que bonito. Isso como que é, Vera? Uma desconstrução da presença? Você tem que fazer uma desconstrução da presença, porque essa presença não é mais aquela que você reconhece, né? Então você tem que desconstruir esta presença e reconstruir esta ausência, né? Essa ausência, logicamente, não física. Essa ausência psicológica por conta da doença. Sim, há um luto antecipatório, a gente trabalha esse luto antecipatório. Agora, Fabiana, Daniela, pessoas mais do que queridas, as demências, a gente fica emocionada, né? Fica até difícil de concatenar tudo. As demências são as doenças neurológicas em cuidados paliativos mais longa que existe. Só para você ter uma ideia, uma das pessoas que está assistindo a gente, a Regina, ela tem a mãe com Alzheimer há 19 anos. 19 anos. Lógico, essa senhora está super bem tratada, né? Como cuidadora, a Regina é ótima, dá do bom e do melhor, enfim, dá uma atenção muito grande. Mas você veja, é um luto de 19 anos. E a gente tem que acolher esse luto, até para facilitar o recomeço da vida dessa pessoa após o óbito. Aliás, uma das coisas muito importantes que tem que acontecer no na primeira visita ao geriatra, ou ao neurologista, ou ao psiquiatra, que são as 3 especialidades aonde eu digo que é mais indicado recorrer, né, para o diagnóstico. É muito importante que o familiar entenda que, independente do tempo de sobrevida, do tempo de curso dessa doença, de evolução dessa doença, é uma doença irreversível, não tem cura e leva ao óbito. O que significa isso? Essa consciência desde o início. Isso é muito, muito importante. Quanto antes você inicia um tratamento, principalmente uma abordagem não medicamentosa, aquela abordagem onde você estimula bastante o paciente, quer dizer, bastante, estimula o adequado, né? Você vai ter uma sobrevida, uma evolução mais lenta da doença, com uma resposta mais positiva por parte do portador, e a família, de alguma maneira, ela vai se preparando. Agora, atenção, mesmo que você seja aquele super cuidador, que faz tudo direitinho, que oferece do bom e do melhor, em todos os sentidos, né? Equipe multiprofissional, terapia ocupacional, médico, cuidador, enfim, tudo isso, amor, carinho, tudo isso, isso não significa que a doença não vai evoluir. E que de um dia para outro você pode se deparar, por exemplo, nossa, mas ele não fazia xixi, não perdia a urina. Como é que ele está perdendo agora? Será que é alguma coisa? Se você afastar infecções,
é a doença que realmente está evoluindo. Evoluindo. Tem uma pessoa até dizendo que que a avó está em cuidados paliativos e que a evolução foi muito rápida. E tem uma outra pessoa dizendo que ela cuida de alguém e que esse amor dela só fala de coisas da infância. Ah, sim. Eu acho que sim, sim. Eu acho que é a Regina, inclusive. Não, aqui não dá para ver. Se for a Regina, é essa cuidadora, essa filha que há 19 anos cuida da mãe. O que acontece com o Alzheimer, também uma das características, é que há uma perda da memória recente e eles acessam a memória mais remota. Por que isso? Tem uma comparação muito didática que eu vou dar. Vamos supor que na sua casa você tem um estoque, onde você estoca mantimentos, né? Uma despensa. E daí você vai estocando, a despensa está sempre lotadinha, está sempre cheia. Se vier uma guerra e você não puder mais comprar mantimentos, você tem bastante. Então, mesmo que você vai tirando devagar, sobra. Tá? Então você não fica desfalcada. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se durante a sua vida toda você foi armazenando conhecimentos, enfim, humor, bom humor, felicidade, otimismo, mais uma vida ativa, tudo isso, quando você perde, aquilo que você perde, que é o mais recente, você ainda tem na sua despensa mental recursos para fazer usar. Por isso é que eles lembram muito mais e, olha, vai conversando das coisas que lembra, sem problema nenhum. O cuidador, ele às vezes tem muita dúvida se ele segue o que o paciente, né, o que o familiar que está com Alzheimer está dizendo, ou se ele contraria. Eu já vi muitas situações de contrariar, de tentar convencer ao contrário, que é muito desgastante porque é recorrente. E eu já vou chegar até no cansaço do cuidador, mas assim, é muito recorrente. Então, a gente vê inicialmente o cuidador ficar tentando convencê-lo do que seria a frase correta, sabe assim? Não sei se eu estou sendo clara. Então, assim, ele fala, sei lá, ele mora no Rio, fala, eu estou em São Paulo. Não, você está no Rio. Não, eu estou em São Paulo. Não, você está no Rio. Agora, a gente pensa nisso assim toda hora, o tempo todo, todos os dias. O cuidador vai ficando irritado. Ele não vai conseguir convencer. Então, eu queria que você falasse para os cuidadores, né? Porque eu acho que tem que, como a Gabriela Castellato fala tão bem, né? Quem guarda, o guarda. E eu acho que o guarda tem que ser guardado. O cuidador tem que ser cuidado também. Tá, bom, são várias questões aí. O cuidar do outro jamais deveria excluir o autocuidado. Então, primeiro você tem que cuidar de você. Se você não cuida de você, você não vai repassar uma qualidade de cuidados de excelência para a pessoa que precisa dos teus cuidados, né? Então, não pode se esquecer, tem que se cuidar. Ah, mas não dá. Vai ter que dar um jeito, tá bom? É a bendita história de quando você viaja de avião. Coloca a máscara primeiro em você, porque senão você não vai ter oxigênio para acudir a pessoa que está do seu lado, né? Então, isso é o primeiro recado, porque senão você entra num estresse e daí eu vou ter 2 pacientes, tá certo? Então, inclusive tem um tipo de estresse, que é o estresse de compaixão, que é assim, eu cuido. Eu cuido porque eu conheço ele, eu conheço no olhar, né? Eu tenho história de vida com ele. Não, ninguém põe a mão no meu marido. Sou eu que sei dos gostos, não sei o quê. Bom, no começo, você até pode aguentar. Depois de um tempo, vai ter que ter alguém cuidando de você. Então, não piore a situação. Eu sou muito clara, sabe? O meu grupo me conhece muito bem. Eu sou muito taxativa. Eu adoro o seu jeito, Vera. Acho muito bom, você é muito objetiva.
Não entre nessa, porque você vai aguentar os primeiros meses. E daí, esse negócio de Mulher Maravilha, só eu posso, não. Lógico que a outra pessoa que vai te ajudar não vai fazer exatamente do jeitinho que você está fazendo. E nem pense nisso, porque as ligações são diferentes. Mas você tem que ter a humildade, exercício de humildade. Você tem que ter a humildade de aceitar a ajuda que está te sendo oferecida, dentro dos limites da outra pessoa também, tá? Para não adoecer. Agora eu esqueci aquilo que você me perguntou. Ah, tá bom. Não é o alemão, não, gente. Você me perguntou. Não é? Eu espero que não seja, né? Você me perguntou de não contrariar, né? Muito bem. Não se deve contrariar em hipótese alguma. A Lia Luft, ela escreveu em 1994 um artigo na revista Veja que se chama assim, Mal de Alzheimer. Gente, vão até lá, porque é fantástico. Eu sempre leio para o meu grupo. Depois eu até passo a dica eu passo o link para a Tereza e vocês acessam. Eu costumo ler essa crônica antes da minha aula lá no grupo, né? Eu dou uma aula, depois eu convido outros palestrantes para falarem sobre todos os aspectos que fazem parte do cuidado. A Lia, ela usou uma frase muito legal, que ela diz assim, o portador de Alzheimer, ele não precisa de repetição, ele não precisa de educação, ele precisa de proteção. Então, não adianta você rebater. Não, você não está morando em São Paulo ou no Rio. Imagina, eu já repeti isso não sei quantas vezes. Gente, não adianta, não assimila. Não existe uma assimilação. Então, aquilo que você falou e vai morrer ali. Você vai repetir tantas vezes. É muito mais fácil você contornar. Até porque, e isso também, são várias mensagens importantes. É muito importante entender que se tem uma coisa que é preservada, é a afetividade, é o olhar carinhoso, é o amor. Então, vamos supor, eu vou representar aqui agora, né? A Tereza, vamos supor, Tereza, hipoteticamente aí, você está com Alzheimer. Mentirinha, mas vamos lá. E daí você fala assim, fala aí uma pergunta. Qualquer pergunta para mim. Eu sou sua cuidadora. Tá. Fala assim, eu moro em São Paulo. Hoje é domingo. Eu já falei não sei quantas vezes para você que hoje é segunda-feira. Que negócio, você quer que eu fique louca? E daí, no que eu faço assim, você quer me deixar louca? Eu daqui a pouco não vou, eu vou para um hospício. Essa agressão toda, o meu corpo inclusive fala, né? Eu parto para cima da outra pessoa com essa agressividade. Você sabe o que acontece com o portador? Ele não está entendendo nada. Ele só está entendendo que alguém vai avançar em cima dele. Se você levar um tapa, se você levar um empurrão, não se queixe, porque é uma maneira dele se proteger, tá? Então não adianta ir contra. O olhar meigo, vamos supor que ele esteja no Rio de Janeiro e que ele fale, não, eu moro em São Paulo. Não, você quer ver? Vamos dar uma volta e leve ele na praia. Tá vendo? Olha, você mora no Rio, é uma cidade que tem praia, né? E é assim vai, minha filha. E reza bastante. Essa ambiguidade, eu acho que essa ambiguidade nesse luto antecipatório mesmo do cuidador, ela pode envolver sentimentos misturados, raiva, tristeza, cansaço, principalmente se chegar numa situação de estresse? Geralmente chega. Geralmente chega. Sabe por quê? Porque sempre tem um Cristo. Sabe? Sempre tem aquele cuidador principal que arca com tudo. Então, leva o estresse. Por isso que eu digo, desde o início, faça uma logística, faça uma administração, porque é uma doença que ela é longa. Ela não é uma gripe
que daqui uma semana passa. Então, é muito legal, o Rubem Alves, ele tem uma crônica que ele diz assim, que algumas doenças, doenças são visitas na nossa vida. Algumas doenças, elas são rápidas, é uma visitinha passageira, né? É uma gripe. Fica uma semana, incomoda um pouquinho a sua casa, mas daí ela diz tchau e vai embora. Só que tem doenças que elas são aquelas pessoas que entram na sua casa para ficar. Ela não vai embora. Uhum. Então, quando é assim, você tem que acomodar, né? Fazer um cômodo para ela, né? Acomodar mesmo, para poder ter sei lá, a melhor maneira de conviver com essa doença e com o portador da doença o melhor possível. Porque, no fundo, Tereza, todo mundo sai ganhando, sabe? Porque depois do óbito, depois da morte dessa pessoa, você vai ter aquela serenidade de espírito que diz assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer. E daí não vai ter luto complicado. Você tem como recomeçar a sua vida novamente com um espírito de paz, com um espírito renovado. E vai se tornar uma pessoa muito melhor, sim. Sim, até porque, né, Vera, o luto, ele sempre, de uma forma ou de outra, na nossa onipotência, nós sempre nos sentimos culpados quando alguém parte, porque a gente acha que poderia ter feito mais, e a gente nunca volta ao estado anterior, às vezes poderia realmente ter feito mais, mas às vezes não, quando você volta para a cena, você fala, não, mas eu não fiz mais porque eu estava trabalhando, eu ia lá no horário de folga, porque eu estava cansada, por isso, por isso, por isso. Mas sempre a culpa, ela aparece e a gente precisa conversar com ela. E eu acho que é bacana quando você conversa com a pessoa ali, né? E eu tô pensando agora que o paciente oncológico, ele traz muito isso também, dependendo do nível em que está, né? Do grau de gravidade. Quando a pessoa decide por institucionalizar, há muito preconceito. Eu me lembro muito de uma amiga que as pessoas foram muito cruéis com ela. Ela tinha criança, né? Aí ela tinha mãe e ela trabalhava, o marido trabalhava, a mãe chegou num nível de dependência, a doença foi evoluindo e a mãe não saía da cama. E ela não conseguia pagar uma cuidadora. Não conseguia, porque às vezes as pessoas não conseguem mesmo, não tem recurso para isso. E aí, essa coisa também de quando você institucionaliza, porque você não dá conta mesmo, numa questão de logística até, há muito preconceito? Bom, eu digo o seguinte, existe um momento certo de se institucionalizar, tá? Não é assim, se fizer, né? Se fizer, tem um momento certo. Não é assim, tá com Alzheimer? Então, vamos já colocar a mamãe numa instituição. Não é bem assim, tá? Uhum. Então, tem aquele momento certo, aquele momento onde você já cuidou bastante, você já exauriu todos os cuidados, aonde você... E a doença está evoluindo, e você percebe que há uma complexidade nesse cuidar, que você sozinha ou dentro de casa se torna incapaz e não tem meios, né, de proporcionar um cuidar melhor. Então, nessa hora, nessa hora, colocar numa instituição é a coisa mais correta. E ponho na cabecinha mais uma coisa. Colocar na instituição não significa deixar de amar, deixar de gostar. Significa simplesmente que você está precisando de um auxílio técnico, de uma ajuda técnica. Se eu não consigo trocar uma fralda, se eu não consigo dar um banho, isso não significa que eu tenho menos amor. Eu só não tenho traquejo para aquilo. Então eu peço ajuda para alguém que faça a parte técnica. Agora, ir visitar, levar um mimo, passar um tempo maior, segurar a mão, assistir uma televisão. Isso todo mundo pode. Com né? certeza. Então, é saber administrar melhor isso.
E as instituições agora, elas já estão bem melhores, oferecem equipe multiprofissional e a sociabilização, inclusive dentro de uma instituição, é muito melhor do que ficar sozinho dentro de casa. Tá. Ou com uma cuidadora só. O contrário disso, desse cuidado, muitas vezes as pessoas nem chegam a precisar disso, mas assim, eu acho que é muito comum o que você falou, que a gente, eu acho que pode falar numa onipotência mesmo, como você disse. Não, eu faço porque é ele que eu conheço, ele está acostumado comigo, ou está acostumado comigo, eu que sempre fiz, e não colocar uma outra pessoa na cena, não pedir ajuda, ou não querer um cuidador ali mesmo junto, um medo de estar ferindo o paciente, sabe assim? Sei. Que pode ser, não sei, é um medo do cuidador? Medo de não estar sendo suficiente? É tudo junto e misturado, viu? São várias questões. Porque, veja, em cada cenário familiar, são questões que vão aflorando. Desde a questão, eu não confio num cuidador, é uma pessoa estranha que vem dividir o meu espaço íntimo, né? Então, essas coisas precisam ser muito bem pensadas. Desde o fator econômico, né? Tem várias questões que permeiam essa escolha de colocar um cuidador dentro de casa. Apesar de que agora, durante muito tempo, eu tinha um projeto chamado Projeto Cuidadora, onde a gente capacitava as pessoas a serem cuidadores, porque ser cuidador precisa de capacitação. E às vezes acontece uma coisa que eu acho até melhor. Você tem por exemplo, uma empregada doméstica dentro de casa, né? E essa empregada doméstica você já tem algum tempo e o portador da demência já está acostumado com o visual, né? Com a presença dela. Às vezes é melhor você fazer essa pessoa virar um cuidador do que um cuidador de fora que é desconhecido. Então, não é uma receita de bolo. Por isso é que eu gosto de orientar cada situação familiar para que eu tenha um resultado mais positivo. Porque os cenários são muito diferentes. Sim, eu vou te dar um exemplo agora, que foi uma amiga, até que ela participou de uma palestra e ela contou, né, relatou isso. O pai dela ele ficou muito agressivo com a mãe. E ele não reconhecia a mãe, mas ele sempre via a mãe como uma chefe muito ruim que ele teve. E aí ele queria sempre bater nela. Como é que porque tem pessoas que ficam muito agressivas. E aí é uma outra dificuldade para o cuidador, porque já tem a questão da dependência, né? Que a pessoa não pode estar desacompanhada, né? Que ela não tem essa autonomia. Não tem autonomia nem independência mais, eu acho. Perde as duas coisas, né? Como é que o cuidador lida com a agressividade? Tá. Bom, em primeiro lugar, você tem que estudar o contexto da agressividade. Quem ajuda muito nessas horas é uma especialidade chamada terapia ocupacional. Elas são Olha, se tiver alguma terapeuta ocupacional aqui, eu acho vocês fantásticas, maravilhosas. Por quê? Às vezes, o cenário da casa provoca o estresse, sem as próprias pessoas perceberem isso. Então, você tem que detectar qual é o tipo de relação que essas duas pessoas estão travando na sua rotina. Entendi. Outra coisa, precisa de rotina, tá? Precisa de rotina. Não é cada dia uma coisa, precisa de rotina. E precisa também, como é que eu posso falar? Preparar esta casa para o portador. Porque são detalhes que no dia a dia ajudam muito a minimizar a agressividade
e a dar uma acomodação melhor da situação. Agora, se essa agressividade perdurar, mesmo com todos esses cuidados, né? Porque às vezes o próprio portador, ele está num estresse, porque vamos supor, ele não acha as coisas dele, né? Ele não acha, ele não sabe mais onde estão as coisas, não acha. Então, a terapeuta ocupacional, ela vai falar, olha, então, na gaveta das cuecas, vamos colocar uma foto de cueca do lado de fora. Na gaveta das meias, vamos pôr uma meia. No quarto, vamos colocar uma fotografia que ele entenda que ali é o quarto. No banheiro, tem muitas artimanhas positivas para isso. Mas, se, por exemplo, não quer tomar banho, quer pôr a mesma roupa, então compra 3 vestidos iguais. Porque quando um for lavar, o outro é igual, né? Mas tá limpo. Então, são muitas dicas. Agora, se a agressividade estiver atrapalhando, exacerbando o comportamento desse portador, tem que sempre ter a supervisão médica, porque daí pode entrar com uma medicação. E a gente pode também pensar que é o que você falou, cada caso é um caso, a gente está tentando colocar aqui de uma maneira geral, mas tem que, né, tem que respeitar as particularidades que a gente não tem a informação. Então, e outra coisa, ó, tem outra coisa, desculpa aí que eu te cortei. Todo mundo adoece, envelhece e morre como viveu. Então, aquela pessoa que já era um problema, tinha um temperamento explosivo, enfim, várias características, não é porque ele ficou com Alzheimer que essas características foram embora, não. Pelo contrário, intensificou. Então, a pessoa, ela vai, mesmo durante a doença, conservar características da sua personalidade, da sua vida pregressa. Ela não vai se tornar uma outra pessoa. Tá? Então, levar em consideração várias coisas. A terapeuta ocupacional, inclusive, ela tem um tipo de avaliação que ela levanta o histórico de vida de ocupações que são, por exemplo, aquela mulher que gosta de fazer tricô, de crochê, ou algum trabalho manual, ou gosta de revista, sei lá, coisas. Então, ela vai inserir como dentro do tempo de ociosidade, essas atividades que também acalmam, porque de alguma maneira ele vai acionar algo que ele está na sua história, ele tem familiaridade com isso. Então, cada caso é um caso, cada família é uma família, não dá para generalizar. Mas é bem bacana isso que você falou, né? Da importância da terapeuta ocupacional. Eu acho fantástico o trabalho também. Vou deixar até aqui um beijo para a Grazi, que é uma pessoa que eu admiro. É muito bacana o trabalho que eles desenvolvem, né? Porque aí é uma coisa que passa a fazer parte da rotina. Ele pode não saber onde é a gaveta, como você falou, de cueca, mas tem ali uma imagem, né, na gaveta e ele vai olhar a imagem e é assim que ele vai lembrar. E aí isso vai adaptando a várias rotinas do dia da pessoa, né? Várias atividades, né? Você sabe, Tereza, eu fiz gerontologia social lá atrás, né? Eu não vou dizer com que idade, nem nada, mas enfim. E daí, na época que eu fiz no SEDES aqui em São Paulo, com a magistral Elvira Wagner, né? Aquela mulher era um monstro, negócio maravilhoso. 25 anos, ela levou 25 anos o curso de gerontologia social. Muito bem, nós fomos visitar o Lar Alemão, que tem aqui em São Paulo. E numa visitando lá para conhecer como é que era uma instituição, não sei o quê, nós nos deparamos com uma porta onde tinha um cavalo muito bonito. E daí nos foi explicado que esse senhor, ele tinha um aras. Então, para ele não se perder das várias portas, a hora que ele via a fotografia do cavalo, ele sabia que o quarto era dele. Né? Olha então, só que interessante. Bacana. Associou alguma coisa que tinha um significado muito especial para ele, não necessariamente ao quarto, mas um significado especial para ele, né?
Eu acho que De essa história coisa do de vida. afeto até que você falou, que o afeto não é perdido, né? Não. E ele gostava de cavalo, então tinha ali a questão do afeto, estava presente. Essa coisa que você falou do afeto eu acho que aí vai muito no que você disse também, assim, de entender o que está acontecendo ali, como cada um está lidando com a questão, como está devolvendo essa ausência presença, né? E isso pode agravar ou dificultar acho que esse Essa cuidado relação. mesmo, essa relação, né? Sim, sim. Não, pode agravar a falta de afeto, a falta de paciência, a falta dessa troca de olhares serenos, agrava sobremaneira o quadro, não resta a menor dúvida. Daí E não há aí, remédio daí o remédio é para o cuidador, não é para o portador. pensando no que você falou, Vera, a única forma de evitar seria evitar o estresse, chegar num nível de estresse que você não suporta mais, né? Imagina, a gente às vezes uma noite sem dormir, imagina você 24 horas ligada, porque é isso, o cuidador fica 24 horas ligado, né, exceto quando a pessoa dorme, mesmo assim você fica cuidando, porque ela pode acordar e acontecer alguma coisa, né? E coisas assim de atividades da casa mesmo, né? A gente pode falar que é um plantão 24 horas, se não arruma alguém para Olha, ajudar? eu digo o seguinte: tem que ter a supervisão de um médico. Sabe por quê? A noite foi feita para dormir. Tanto o portador quanto o cuidador. Então, tem que dar remédio para. Se esse portador de Alzheimer não consegue dormir, tem que ser medicado à noite para dormir, porque ele precisa dormir e o cuidador também. Agora, tem uns negócios muito interessantes. Minha mãe era uma pessoa, eu sempre conto uns casos pessoais. Minha mãe teve Parkinson, né? A minha mãe dormia, minha mãe era italiana mesmo, nascida lá. Fantástica aquela mulher. Linda pra chuchu. E a minha mãe, ela dormia, quando ela foi ficando cada vez mais velha, e lógico, o Parkinson depois misturou numa demência senil e deu aí umas bagunças de memória. Eu passei meus perrengues. Mas era muito interessante que ela dormia com roupa, ela dormia vestida. E eu falava assim, mãe, pelo amor de Deus, põe um pijama, uma camisola. Ela falou, não, filha, porque se me der algum problema, ela chamava de crepisquiate. Se me der algum crepisquiate, quer dizer, um mal súbito, né? Um troço à noite, eu já vou estar prontinha para vocês me levarem para o hospital. Bom, eu não discutia mais. Eu falei, desde que ela durma, ela que durma com o vestido dela, pintada, como ela quiser. Ela tem que dormir e eu também. Então, eu acho que a gente tem que levar tudo isso, Tereza, em vez de, sabe, com aquela nuvenzinha escura, assim, ai, coitado. Não, leve com humor, leve com leveza, porque senão não vai aguentar. Eu concordo com você. Entendeu? E não tem como levar com leveza se, como você disse inicialmente, não houver o autocuidado. Se eu não cuido de mim, eu não tenho isso para oferecer para o outro. Eu vou oferecer cansaço. Lógico. Seja o cuidador Sim. de um paciente de Alzheimer, seja um médico, seja um psicólogo, seja que profissional for ou que familiar for. Quando você está numa relação de cuidado, se você não cuida de você, você vai oferecer o cansaço para o outro. E aí é o que você falou, a pessoa vai acabar adoecendo. A gente está com 10 minutos. Eu queria que você falasse assim, você disse inicialmente que não tem jeito, o cuidador tem que buscar ajuda para conseguir elaborar esse luto, para ir cuidando de si mesmo na evolução desse paciente. Vamos supor que ele não possa procurar ajuda e que ele não tenha ajuda, um familiar que ajude. Isso pode acontecer? Espera um pouquinho, espera só um pouquinho. Deixa eu fazer esse recusar, senão eu não te escuto. Olha, existem instituições que oferecem ajuda. Que oferecem ajuda, assim, né, psicológica, que eu estou falando. Mas, por exemplo, eu não tenho o meu grupo de apoio a cuidadores de Alzheimer. É gratuito.
É uma vez por mês, é super gratuito, super gratuito. Ou é gratuito ou não é gratuito, né? O É seu grupo, gratuito. Vera, ele acontece online Ah, ele está agora? acontecendo online agora. Agora ele está acontecendo online, né? Isso. Como é que as pessoas Então, fazem para participar do seu grupo? é só eu. Bom, como é que eu posso fazer? Eu sempre posto no meu Facebook, no meu Instagram, eu sempre coloco qual vai ser o próximo. Então, o próximo vai ser no dia, acho que no dia 12 de agosto. É sempre a primeira ou segunda quinta-feira do mês, né? E vai ser uma enfermeira, a Margarete D'Angelo da USP, uma pessoa fantástica que também vai falar sobre o cuidar. Agora, no mês de julho, nós tivemos genética, epigenética e hereditariedade e prevenção eu sempre procuro fazer uma programação com temas atuais, até porque eu tenho um público muito fiel e de um nível muito alto. Então, esse grupo, ele me instiga, ele me provoca, Sim, me que desafia bom, né, a Vera? melhorar cada vez mais, né? Então, Uhum. eu procuro temas relevantes e palestrantes que explanam, assim, brilhantemente os temas, né? Mas esses grupos de apoio, eles são muito bons. Inclusive, eles são grupos tanto efetivos em passar o conhecimento, a mensagem, como são grupos afetivos. Porque se troca, se faz uma amizade, porque são pessoas que estão vivenciando as mesmas experiências de vida. Então, nesses grupos, a gente também pode dar uma certa orientação, um certo respaldo, né? E qualquer coisa, gente, a gente também faz orientação atualmente, né, por online, e o preço não é a gente negocia. O negócio é ajudar o pessoal. Então o link do Instagram da Vera tá na legenda também. É só você É Vera digitar, mas é Bifugo. @Vera Bifugo. Bifugo. Isso. Tem uma pessoa dizendo, Vera, que Eu a vou mãe ter que dela. colocar o fone de ouvido, pera um pouquinho só, porque eu não estou te escutando. De repente ficou baixinho. Não estou conseguindo te escutar. Pera lá. Fala, Tereza. Tem uma pessoa dizendo Ai, que a mãe dela sempre foi uma pessoa ativa. Depois que o irmão levou o pai longe, ela ficou pior. A Olga está dizendo isso. Eu não mas por entendi que se a levou o pai mãe. longe? Então. Mas aí eu acho que vai cair no que você falou da questão afetiva. Eu posso não saber quem é a pessoa, mas eu sei que ela é importante, que eu gosto dela, né? Isso a gente Sim. pode dizer, Vera? Olha, vou falar uma coisa. Eu não sei esse caso, mas depois a Olga é uma pessoa que me segue. Olga, depois você faz a pergunta também meio mais especificando, assim, em off, coisa e tal. Mas eu digo o seguinte: quando a gente cuida de alguém que tem demência, a gente não pode mudar o ambiente, tá? A gente não pode alterar a estrutura física, tá? Deste ambiente. Não só física, como esse ambiente se vive, né? Como ele acontece. Então, por exemplo, se ela. Ai, meu pai. Vera? Voltou. Voltou. Tudo bem? Excesso de energia. Dá uns panos aí. Então, por exemplo, eu não sei por que essa pessoa foi afastada. Ficou doente, Eu também morreu, não sei. sei. Mas tem que, de alguma maneira, contornar. Ou então mostrar a foto, dizer que. Não sei, não sei. Cada caso é um caso. Mas, por exemplo, esse negócio de, olha, vai ficar uma semana na casa de cada filho. Pelo amor de Deus, isso dá um rolo desgraçado. Porque cada vez que o portador entra num ambiente novo, ele tem que se acostumar, porque é tudo diferente, né? É que nem quando você vai viajar, Tereza, você entra no hotel, né? Num hotel. Daí você vai ver como liga
o chuveiro, aonde estão as coisas. A hora que você se acomodou com aquele hotel, daí você vai para outro lugar, você tem que se acostumar de novo com outro hotel. Isso tudo demora um tempo. Por isso que a rotina, inclusive, é importante. A rotina faz com que ele saiba, olha, agora eu vou tomar café, ou então eu vou tomar banho, vou tomar café, vou passear, vou não sei o quê. Tudo isso, na repetição, também ajuda a assimilação. Então, mudanças drásticas não são aconselháveis. Não. Ah, é importante isso, Perde o, Vera. perde o Então, referencial. assim, Perde o mesmo ele referencial. não reconhecendo os cômodos da casa, ele tem familiaridade com eles. É isso, né? Não, ele reconhece os cômodos. Ele reconhece. Ele reconhece. Gente, não é assim. Calma. Ele reconhece, ele sabe que ele está na casa dele. Por isso que quando vai para uma instituição, por exemplo, a gente aconselha a levar o máximo de objetos familiares possíveis para o quarto que ele vai ficar na instituição, para ele ter as suas referências, reconhecer coisas que pertencem a ele, tá? Ah, então ele sempre reconhece e sabe que ele está na casa dele. Ele sabe, de vez em quando ele vai falar assim, eu quero voltar para minha casa. É muito comum. Mas ele sabe. Não Tá. é a casa, de repente, que ele morava na infância, é a casa onde ele vivia no outro país, entende? Mas daí há Entendo. artimanhas, há manobras para você também conseguir sair dessa situação. Às vezes vai dar uma volta na rua, enfim. Tem uma pessoa dizendo Tem. que todo dia, toda noite, a mãe pergunta onde fica o banheiro. Ah, então, mas eu acho que é. Olha, ainda bem que ela pergunta, tá bom? Onde Mas fica o olha, banheiro? Ela quer ir no banheiro. mas assim, eu acho que se de dia ela não pergunta, já é um reconhecimento. Talvez à noite Por que ela só à noite, né? fique confusa. Ô Vera, eu queria que você deixasse, porque nós temos agora 3 minutos. Então, eu queria que você Uhum. deixasse algumas dicas para os cuidadores. Olha, eu vou deixar uma mensagem, tá bom? Eu nem preparei isso, mas você está me pedindo isso agora. É uma mensagem com relação à espiritualidade, tá? Toda vez que você cuidar de alguém que tem Alzheimer, lembra uma coisa. Você está cuidando de um espírito dentro daquele corpo material. A doença, ela pertence à parte material daquela pessoa. Mesmo que ela repita várias vezes a mesma coisa, mesmo que ela te estresse, mesmo que você ache que não está havendo uma evolução nesse cuidar, lembre-se, você está fazendo toda a diferença para o espírito que habita aquele corpo. E isso é uma grandiosidade de alma. Isso está te fazendo um ser humano tão grandioso. E se a vida te reservou essa função, faça com muito amor. Que lindo, Vocês dois estão sendo privilegiados neste encontro de amor e de cuidado. Eu vou fechar com uma frase que um amigo fala sobre o pai dele. Meu pai não sabe mais quem eu sou, mas até o último dia da minha vida eu vou saber quem é meu pai. E ele fala isso com muito amor. Vera, nossa, vai ficar aqui, tá, gente? Eu vou deixar aqui gravada, depois eu vou mandar para o YouTube e vou tirar todas as lives do feed, mas elas estarão no canal do YouTube, tá bom? Vera, muita gratidão imensa. Imensa. Você fechou lindamente. Eu amo esse assunto, eu amo isso que eu faço, eu amo meu grupo do 9 de julho, eu quero agradecer imensamente e convidar todos que estão aqui em São Paulo. Eu tenho gente que vem, às vezes, do interior, de Mogi das Cruzes, sabe? Vem do interior, mas pega lá o trem, o coisa, mas vem. E, Tereza, muito obrigado a todos que nos deram esse presente desse público virtual. Um beijo imenso no coração de cada um. E mais uma vez, obrigada, Tereza. Você me deu um presente com essa live. Você também me deu um presente. Um beijo, gente.
Muita gratidão pela presença de vocês. E vamos cuidar do espírito e entender o caminho de cada um, né, Vera? Com certeza. Um beijo, beijo a todos.